Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer, meu nome é Davi Fernando e vim trazer mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje, vamos comentar 2 capítulos do livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, tá? Vai ser o capítulo 8 e o capítulo 9. Eu vou trazer para vocês os resumos, certo? E a gente comenta aqui. Pelo menos uma ou duas frases ali a gente comenta. Porque se a gente for comentar o capítulo todo, poxa, vai demorar muito. Basicamente o capítulo 8... Peraí, mas antes de começar, comente, compartilhe e se inscreva aqui no canal, tá? Comente, compartilhe e se inscreva aqui no canal e deixa o like, certo? Deixa o like. Bom, o capítulo 8 ele vai falar sobre milagres, né? O título já fala tudo. Milagres, sinais de Deus ou enganação? Será que o que a gente vê é realmente milagre? Será que o que um mágico faz, por exemplo, é um milagre? Como a gente identifica um milagre? Se Deus existe, o milagre é possível? Então ele vai basicamente responder isso, né? E ele traz muitas características, tá? Mas eu não vou tratar aqui no vídeo. Então ele fala uma frase de C.S. Lewis muito boa. Se aceitarmos Deus, devemos aceitar os milagres? Uma pergunta. No fundo, você não tem certeza disso. Ponto. Essa é a barganha. Basicamente, como eu falei, ele vai falar sobre milagres e tal. Eu vou trazer uma frase aqui... ou melhor, um comentário dele no resumo e na conclusão. E é muito bom, porque ele traz David Hume. Eu acho que eu trouxe aqui em um dos vídeos, eu acho que no segundo, terceiro vídeo. É muito bom, porque esse cara, né, por ser ateu, né, se eu não me engano ele é ateu ou agnóstico, um dos dois. Ele não acredita, né, em Deus e tal. Se eu não me engano ele é ateu. Ele não acredita em Deus nem nada, então ele descredibiliza o milagre. Né? E o argumento dele, que é um dos argumentos mais usados, e ele traz aqui no livro, seria que existem leis, né? Leis naturais, e basicamente, quando há um milagre, há uma quebra dessa lei natural. Então, Deus não existe, porque não tem como quebrar uma lei natural que ela é imutável. Basicamente isso. Esse é o argumento dele. Leis naturais são imutáveis, não se quebra, e já a gente comenta mais, tá? E não se quebra uma lei natural. Logo, não tem como quebrar uma lei natural, Deus não existe. Basicamente é isso. Ou melhor, o milagre não pode ser possível. Pronto. Mas se o milagre não pode ser possível, eu estou afirmando que Deus não existe. Por quê? Porque a gente vai citar agora. Vamos lá. Uma vez que Deus existe, os milagres são possíveis. De fato, o maior milagre de todos, a criação do universo do nada, já aconteceu. O que significa dizer que Gênesis 1:1, tá? Basicamente, o maior milagre já aconteceu, que é criar o universo do nada. Isso é o maior milagre, certo? E todos os outros milagres na Bíblia são dignos de confiança. Argumentos contra os milagres fracassam porque estão baseados em pressuposições filosóficas falsas, em vez de se basear-se na evidência da observação. O resultado é que eles fracassam na desaprovação dos milagres. Deus pode intervir no universo que criou, a despeito do que David Hume diz. Basicamente o livro do Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, ele começa provando a existência de Deus. Basicamente é isso, né? Essa é uma das maiores, vamos dizer assim, sei lá, uma dúvida que talvez perdure em todo mundo, né? Ou pelo menos a maioria. Deus existe? Mesmo sendo cristão ou não, né? Deus existe? Mas eu sempre fui ensinado que ele existe, mas por que ele existe? Então vamos ver os argumentos. Então basicamente ele trabalha nos argumentos. Se Deus existe, então já corto muitas religiões. Ou seja, não tem como uma religião ser certa e a outra ser certa, porque são doutrinas diferentes. Uma concorda que o inferno existe, outra concorda que o inferno não existe. Não tem como as duas estar certas. Uma está certa, outra está errada, porque são doutrinas diferentes, ideias diferentes, certo? Então, por exemplo, se Deus existe e o Deus é monoteísta, todas as politeístas estão falsas. Claro que eu não posso afirmar que não tem algo que eu possa usar, né? Que eu creio muito. Eu creio que algumas dessas religiões são baseadas nas cristãs, pelo menos em alguns princípios cristãos. Ajudar o próximo, amar o próximo, não mentir, sei lá, mais ou menos isso. Mas, se Deus existe e Deus é monoteísta, todas aqui tem politeísta e ateias, agnósticas, sei lá, são falsas. Então só sobra 3.
judaísmo, islamismo e cristianismo. E a gente basicamente conclui qual dessas três é a verdadeira. A gente está fazendo uma análise filosófica, tá? Uma análise simples, né? A gente vê, a gente tem as evidências e a gente vai concluindo. Primeiro, Deus existe? Deus existe. É monoteísta? É monoteísta. Então corta todos que tem politeísta. Se Deus existe, já corta todos que tem ateísta, ateias e tal. Beleza, Deus existe, Deus é monoteísta, mas qual tá certa? É o islamismo, o judaísmo ou o cristianismo? Vamos ver, vamos procurar. Então basicamente é isso. Essa é a ideia do livro. E agora a gente chega nessa parte. Se Deus existe, os milagres são possíveis. Primeiro, ele vai argumentar, David, que as leis são imutáveis. Beleza. Se a gente, o argumento do Frank e do Norman é o seguinte, que as leis não são imutáveis. Porque passou um tempo que ela tinha um tempo que ela não existia. Ou seja, antes de tudo começar, antes do princípio, que não havia nada, não existiam essas leis. Ou seja, ela passou a existir, então elas não são imutáveis. É essa a ideia dele. Se elas não são imutáveis, então Deus pode sim trabalhar em cima das leis naturais. Só que eu tenho um porém. Digamos que de alguma forma, porque esse argumento é muito bom, digamos que de alguma forma as leis são imutáveis. Deus, por ser imutável, ele não pode mudar essa lei? Na minha opinião, pode. Porque é o seguinte, e eu tô usando a lógica. Vamos usar a lógica. É o seguinte, o que eu consigo manipular? Eu consigo manipular tudo que está ao meu alcance. Esse é o meu poder. Tudo que eu consigo manipular. Qual é o meu poder? Por exemplo, o meu poder agora é pegar esse livro. É amassar esse livro. É jogar esse livro. Esse é o meu poder. Tudo que está no meu alcance. Tá. Deus é imutável por si próprio. Tá? Essa é a definição muito, muito clara. Muito tranquila. Deus é imutável. Deus é infinito. Deus é o ser de maior poder. Não tem politeísmo. Não tem como haver dois infinitos. É a lógica. Tá? Não tem como haver dois infinitos. Só existe um infinito. Porque se há dois infinitos, então ou eles são a mesma coisa, ou eles não podem ser... Porque se eles não forem da mesma essência, que é a ideia da trindade, ou seja, são um só. Porque a infinita, a ideia disso, é a ideia do ser de maior poder. Se tem dois e um é maior do que o outro, infinito, então só existe um infinito. Mesmo assim, só vai existir um infinito. Porque não dá para comparar dois infinitos. A não ser que um seja maior ou seja igual. Então, sempre vai existir um infinito. Deus é monoteísta. A gente conclui pela análise simples filosófica. Beleza. Se Deus é monoteísmo, ele é imutável, não sei o quê. Se ele criou lei natural e ela é imutável, Deus é maior do que a lei. Então Deus ele pode mudar a lei. Porque ele não poderia. É a lógica, meu irmão. Se Deus ele criou um carro, se eu crio um carro com o poder da minha palavra e tal, por mais que ele seja imutável, que eu não sei como é que eu concluiria como é que é um carro imutável, sei lá, ele nunca enferruja, não sei. Eu posso enferrujar ele. Se eu tenho o poder de criar, né? Eu tenho o poder de mudar aquela lei. Tá? Eu tenho esse poder. Eu tenho. Eu também posso concluir de outra forma. Deus ele poderia estar agindo com leis desconhecidas que a gente não conhece. E somente ele conhece. Então são muitas análises. O milagre é possível. Se Deus existe, o milagre é possível. Se Deus existe, o milagre é possível. Simplesmente porque o universo veio existir do nada. Simplesmente a complexidade do corpo humano, né? Se ele nos criou, olha a complexidade da gente. Então olha a complexidade do universo. Se ele cria o universo do nada, tudo é possível. Ele pode andar sobre as águas, ele pode abrir o mar vermelho. Isso é possível. Outra coisa que eu vejo muito sei lá, eu não acredito lá na história de Noé, no seu... Mas você acredita que Deus andou sobre as águas? Jesus? Acredito. Então, é possível. Claro que é possível. Por que você está duvidando, cara? Peraí, Deus pode andar sobre as águas, mas ele não pode trazer um dilúvio global. Que coisa, hein? Você está sendo coerente na sua própria linha de raciocínio, cara. Nada é impossível para Deus. Lucas 1:37, né? Porque para Deus nada é impossível. O que é impossível para Deus?
tá? Então, sim, os milagres são possíveis. Essas objeções contra os milagres são falsas. Os milagres não são possíveis se Deus não existir. Mas a partir do momento que Deus existe, os milagres são possíveis. Mas eu não vejo muito milagre. Isso não argumenta que o milagre não existe, ué. Argumento muito chulo. Tá, isso é uma inferência que você faz. Mas isso não indica que Deus não exista. Eita, que Deus não existe, que o milagre por si próprio ele não vai passar a existir ou a acontecer, tá? Então, e outra coisa, os milagres foi bem específico para aquela época, né? Não que não possa existir nos dias atuais, que eu creio que existe. Só que para aquela época era algo mais, era bem direcionado, né? Era bem direcionado, era diferente, certo? Então, enfim, eu creio que sim, os milagres existem, os milagres são possíveis, não estão numa frequência tão grande por causa de diversos fatores, certo? Então, só porque eu não vejo muito milagre, não indica que ele não existe, tá? Certo? Bom, e o capítulo 9, a gente fecha esse vídeo, que já tem uns minutos, possuindo testemunhos antigos sobre Jesus. Cita uma frase de Craig Blomberg. A comprovação histórica leva-nos por uma longa jornada rumo à demonstração da nossa crença. Como resultado, a fé, que é necessária para preencher os vazios restantes. É logicamente plausível. Então, basicamente, aqui, ele vai primeiro se perguntar, para verificar que o Novo Testamento é um registro fidedigno da história, precisamos responder duas perguntas em relação aos documentos que compõem o Novo Testamento. Temos provas precisas? Temos sim, pessoal. A Bíblia é o livro com o maior número de cópias. Ao total, ele cita aqui, tá? É muito bom. Temos cerca de aproximadamente, né, 5.700, ou melhor, 5.700 manuscritos gregos do Novo Testamento à mão. E em outras línguas, né, contando com latim, árabe, siríaco e outros, chega quase a 15 mil. Então, quanto mais manuscrito, melhor. Tá, mas a segunda questão que a gente vai, já a gente chega. Uma coisa é eu ter um manuscrito que eu sei que corrobora muito para a verdade, mas será que esses manuscritos, eles foram, pegaram de um texto original verdadeiro? Porque eu posso estar fazendo manuscrito falso, entendeu? Então essa é a questão. E outra coisa, antes de a gente chegar nessa questão, aí ele trata sobre manuscritos mais antigos, aí ele trata sobre a confiabilidade de cópias da Bíblia, tá? Né? A cópia do original, do manuscrito original, né? Até a primeira cópia, basicamente, do Novo Testamento é 25 anos, cara. 25 anos. É muito pouco. Homero, que depois da Bíblia é a obra que tem mais cópias, é 500 anos, dita do original para as primeiras cópias. E depois Platão, 1.200 anos, basicamente, né, um milênio, sabe? Um milênio. Então, o Novo Testamento, ele é literalmente o objeto assim com o maior número de cópias. O número de cópias manuscritas exatamente é 5.686, e o de Homero, né, que é a de Elida, é 643. Então, de cópias a gente não pode ter dúvida, cara. A Bíblia é um livro extraordinário, certo? A gente não tem as cópias, ou melhor, o manuscrito original, a gente não tem. Ou ele foi destruído, que não indica que seja falsa a Bíblia, não indica, por diversos fatores que eu vou tratar. A gente não tem essa cópia original. Ou pode ser que ele tenha sido destruído, ou pode ser que ainda a gente não tenha achado. Tem essas duas possibilidades. A gente também tem grande quantidade de manuscrito de apoio, tá? Imagina que eu escrevo um livro e outras pessoas... Imagina que eu escrevi a original. Digamos que eu escrevi esse livro agora. E eu dou para os meus amigos. Olha, fulano de tal, olha aqui. E ele lá
nos escritos deles, eles citam o meu livro. Isso corrobora para eu fazer com mais precisão o texto bíblico. Além dos manuscritos, eu tenho citações de pais das igrejas, historiadores. Então, tipo assim, a Bíblia é fenomenal, cara. Não tem jeito. Pais da igreja, os próprios manuscritos e também os manuscritos, pais da igreja e citações de historiadores, né? Historiadores como Flávio Joséfo, Tacito, Plínio. Então são vários mesmo. Então é isso. E pais da igreja como Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano, Juscelino Martim. Então são vários mesmo. Eles citaram o Novo Testamento, para ser exato, 36.289 vezes. E tudo aqui é referenciado, tá? Tudo referenciado. Isso faz com que eu consiga trazer o texto original com a maior precisão possível. Ele traz aqui a porcentagem. Basicamente, a Bíblia, né, ele traz duas porcentagens aqui. Mas basicamente a Bíblia, ela tem, possivelmente, a gente não tem original, né? Mas por causa desses diversos fatores, a Bíblia ela tem 99,9% de precisão. E esse 0,5 não é erro, não é tipo assim, contradição de doutrina. Não é simplesmente algo do texto ali que mudou o sentido, mas não mudou a doutrina em si, entendeu? Porque de manuscrito para manuscrito, às vezes tem talvez um pequeno erro de cópia, né, de algo ali numa pequena palavra que pode mudar o sentido. Mas a Bíblia é impressionante, né? Impressionante. Então, basicamente é isso, né? A pergunta era se a gente tem um número de cópias precisas. E essa pergunta já foi respondida, né? A gente tem sim. E a segunda seria: o Novo Testamento é historicamente confiável? Aí basicamente a gente trabalha com testemunhas, né? E pensa bem, cara, o Novo Testamento ele tem 27 documentos. Então, é 27 documentos, cara. É muita gente. É muita gente testemunhando. Quando você vai ler lá 1 Coríntios, fala que os 12 apóstolos viram Cristo ressurreto, 500 pessoas, Paulo e Tiago. Então, muitas pessoas viram, muitas pessoas testemunharam, elas são testemunhas. Então, quando você olhar para o Novo Testamento, não olhe somente para os evangelhos, olhe para todo o Novo Testamento. Tá? Em quase todos os livros vai constar que Jesus vai voltar, por exemplo, né? Fala sobre Jesus. Então, é algo impressionante. Outra coisa, se fosse falso, por que essas pessoas morreriam por algo que é falso? Eu não morreria pela Chapeuzinho, cara. Eu não morreria pela Chapeuzinho. Fora eles, citações de historiadores, como eu falei, pais da igreja. Então são muitas características, certo? Sim, pessoal, acabou que o celular já tá para descarregar. Infelizmente a gente não vai poder se ater muito aqui, tá? Então a gente finaliza. Muito bom esses capítulos, tá? O capítulo 9 é um livro, um capítulo muito bom. Ele traz muita coisa sobre a Bíblia, sabe? Confirmando a veracidade do texto, a época, né? Porque tem gente que vai falar que foi escrito depois da destruição do templo, né? Lá 70 depois de Cristo. Só que não, né? Muitas evidências que foi escrito antes, no próprio texto, cara, tá? Então ele traz muito disso. Mas eu não quero me ater muito isso, porque o celular ele tá com a memória cheia. Tá para chegar um celular novo e os vídeos aqui vão ficar excelentes. Curta, compartilhe, comente, já deixa o like se eu gostei. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!